Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos ao meu canal. Nós vamos continuar a nossa série de psicanálise e hoje eu quero falar sobre mecanismos de defesa do ego. Os mecanismos de defesa são algo que o nosso organismo cria, que a nossa mente cria, que o ego cria a fim de nos proteger de sensações dolorosas. Porém, é importante dizer que a psicanálise é muito mais profunda e muito mais complexa do que a gente coloca nos vídeos para canais no YouTube. A intenção é introduzir o tema, por isso é importante ressaltar mais uma vez que essas questões são muito complexas, seja a transferência, seja a psicanálise como um todo, ou seja os mecanismos de defesa. Inclusive vou comentar alguns deles e estou pensando aqui que talvez seja necessário gravar um vídeo para cada um comentando. Então a ideia hoje nos mecanismos de defesa é realmente introduzir o tema. Esses mecanismos são criados na nossa mente para nos proteger de algumas sensações. Por exemplo, na ansiedade, nós temos uma sensação normalmente de medo, de um perigo iminente, mas não tem perigo nenhum por perto. A ansiedade e esse medo que caracteriza a ansiedade, ele é diferente de um medo comum, de um medo tradicional. Imagina que você está andando na rua e de repente encontra-se com um cachorro terrivelmente feroz, bravo, com cara de mal e você sente medo. Sim, isso é medo. Porém, na ansiedade, nós temos, ou você tem uma sensação de medo, de um perigo iminente, sendo que você não está sofrendo ameaça nenhuma, não há qualquer situação de medo. Isso é ansiedade. Agora, por que isso acontece? Para Freud, a ansiedade pode ter duas causas. Ela pode ser uma libido contida, que são pulsões não realizadas, ou ela pode ser algum trauma sofrido em algum momento, né? Uma experiência traumática sofrida em algum momento. Por que isso acontece dessa forma? Por que se dá isso? Falando em palavras simples, é uma tensão, um conflito que há entre o id e o superego. O id deseja algo, quer algo, e o superego, algo que normalmente o superego reprova. Dentro do ego é que vai acontecer essa tensão entre o desejo do id e a reprovação do ego, do superego. É no ego que vai acontecer essa conscientização e esse medo dessa punição por algo que o id, que é responsável aí por esses instintos primitivos, está desejando e o superego está reprovando. No ego vai acontecer essa tensão, essa ansiedade, esse sentimento doloroso. E para se livrar dessa sensação dolorosa, desse sentimento doloroso, o ego vai criar mecanismos de defesa para nos livrar dessas dores. E um desses mecanismos de defesa, por exemplo, é o recalque, que é o que foi mais estudado por Freud. Normalmente, cotidianamente, a gente vira e fala assim, fulano é muito recalcado, fulano é muito recalcado. Porém, essa maneira do senso comum, essa maneira cotidiana de referir-se ao recalque, não é correta. Porque se eu fosse um sujeito muito bem recalcado, eu seria um sujeito muito bem resolvido e ninguém perceberia. Aquela pessoa que nós estamos falando que é um fulano muito recalcado, uma fulano muito recalcada, na psicanálise, se ele fosse muito bem recalcado ou ela muito bem recalcada, ninguém perceberia na verdade. Acontece é que o inconsciente traz o tempo todo essas ideias que estão recalcadas, que estão reprimidas, porque uma outra palavra para recalque é repressão, em alguns textos vai aparecer a palavra repressão. Então, dentro do recalque, o inconsciente traz constantemente essas coisas à tona. Então, na verdade, nós não somos muito bem recalcados, né? Então, esse é o primeiro mecanismo de defesa. O segundo que eu queria falar é a negação. É quando nós negamos uma realidade. Às vezes, há o diagnóstico de uma doença, e nós negamos que temos aquela doença, mesmo que todos os exames, todas as situações já mostraram, mas a gente não aceita a realidade, é a negação. O terceiro que eu queria falar é a racionalização. É quando eu faço alguma coisa, quando eu tenho uma atitude, tomo uma ação que é normalmente reprovável socialmente, mas eu estou buscando justificativas para tornar aquilo plausível, realizável, e aí eu começo a mascarar aquilo de forma que aquilo que é reprovável seja aceitável com base nessa justificativa racional e lógica que eu estou desenvolvendo. A quarta é a reação, é a formação reativa. Na formação reativa, eu tomo uma atitude totalmente contrária àquilo que realmente é a realidade. De repente eu não suporto uma pessoa, eu odeio aquela pessoa, mas toda vez que estou diante dela, ou vou falar dela, eu falo de forma demasiadamente elogiosa, a fim de tentar mostrar
uma realidade que na verdade é 100% oposta. Por isso é muito importante a gente prestar atenção nos exageros, porque todo exagero revela uma falta, né? E um quinto mecanismo de defesa é a projeção. Na projeção, costuma acontecer de eu estar reprovando determinada pessoa, determinada situação, determinado grupo social, mas na verdade aquela projeção está falando de mim e do meu desejo, do meu instinto, que moralmente considera-se aquilo reprovável, e eu na verdade critico a pessoa que faz aquilo, quando na verdade eu estou desejando fazer aquilo. Isso chama-se projeção. Porém é importante dizer que ninguém projeta o tempo inteiro, porque às vezes quando alguém tem uma opinião contrária a respeito de um assunto, alguém pode achar que aquela pessoa está o tempo inteiro projetando, mas ninguém projeta o tempo inteiro, mas ele é sim um dos mecanismos de defesa. Um sexto mecanismo de defesa que eu quero comentar é o isolamento. O isolamento é quando acontece a separação do fato do afeto. De repente aconteceu algum trauma, alguma situação na infância, e eu não vivi aquele sofrimento naquele momento, e isolei o que realmente aconteceu da questão afetiva relacionada àquilo. Então aquilo fica armazenado lá no inconsciente, porém em algum momento ele vai retornar. Pode retornar num medo exagerado e excessivo de barata, num medo exagerado e excessivo de um grilo, de uma coisa que para a maioria das pessoas vai parecer inofensivo. É porque na verdade há um trauma que foi isolado e ele retorna mais tarde numa outra forma. Um sétimo mecanismo de defesa que eu quero comentar é a regressão. Na regressão, esse mecanismo de defesa ele vai se dar da seguinte forma: às vezes eu estou sofrendo essa ansiedade, sofrendo um sentimento muito doloroso, e eu tenho uma regressão para uma fase da minha vida, para uma fase do meu desenvolvimento, para uma fase do meu crescimento, onde eu me sentia mais seguro ou segura, e eu retorno para aquele momento e venho a praticar coisas que eu praticava naquela época, porque é uma situação emocional que me faz sentir seguro. Diz-se muito isso a respeito dos fumantes, mas como eu disse, eu vou comentar cada um dos mecanismos de defesa em um vídeo separado, a fim de mostrar a complexidade desse assunto. E um oitavo mecanismo de defesa que eu quero falar é o deslocamento. O deslocamento é um exemplo bem prático, bem claro do deslocamento, é quando de repente eu tomo uma chamada do chefe no trabalho, saio do trabalho furioso, porque eu não posso responder ao meu chefe, senão isso vai resultar numa demissão ou numa perseguição, e aí eu não falo nada na empresa, mas quando chego em casa eu desconto no cachorro, no gato, na esposa, no marido, nos filhos. Então o deslocamento acontece justamente nessa situação, quando eu vou colocar a minha frustração, a minha decepção, que eu não posso responder àquela pessoa, situação, objeto que me causou aquilo naquele momento, e eu vou deslocar aquilo para outra pessoa. E um nono mecanismo de defesa que eu quero comentar aqui é a sublimação. A sublimação vai ocorrer quando eu tenho uma situação, de repente, um sentimento agressivo, um desejo que não pode ser satisfeito, e eu vou transportar ele para uma outra situação produtiva, elogiosa, mais assertiva. Na sublimação, de repente eu estou com um sentimento, um desejo muito violento, aí eu passo a praticar um esporte, uma luta, um boxe, ou uma luta onde eu vou poder projetar ou sublimar aquela situação agressiva e violenta, aquele sentimento, dentro de regras contidas. Na sublimação é muito comum ver as pessoas pegarem esse sentimento que não pode ser satisfeito e sublimá-lo, transformando na prática de atividades, em práticas artísticas, sempre transformado em algo bom. A sublimação vai sempre pegar aquilo que não pode ser satisfeito e transformá-lo, a sua energia libidinal, em algo bom. Bom, esse é o vídeo sobre mecanismos de defesa na psicanálise. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Há outros vídeos aqui relacionados no canal. Se você não está na playlist, acesse a playlist Psicologia da Educação. E lá você vai me encontrar falando de psicanálise e outras várias questões ligadas aí à psicologia. Eu sou o Rodrigo, um forte abraço. Até o próximo vídeo.